Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais uma história. Vamos lá. A história de hoje é muito legal também. E eu quero que vocês prestem bastante atenção, hein? É a história de uma família que se mudou de sua cidade, de Belém de Judá, para uma cidade longe, num país chamado Moabe. Eles foram morar nas terras de Moabe. Então nós vamos ver o que vai acontecer com essa família. Esse aqui é Elimeleque. Elimeleque é o pai dessa família. Ele era casado com Noemi. Noemi era sua esposa e eles tinham dois filhos, o Malom e o Quilion. Eles moravam lá em Belém. Só que começou a ter uma seca muito grande, fome, e aí estava muito difícil. Eles resolveram ir embora. O Elimeleque, o pai, falou: vamos mudar para a terra de Moabe, que lá tem bastante alimento, lá tá bom, tá tendo água, então a gente vai morar lá. Eles venderam tudo que tinha e foram, fizeram a mala e foram embora. Quando eles chegaram lá, aí eles começaram, né, a morar naquela cidade, uma das cidades de Moabe, e ficaram vivendo ali. Passou o tempo, o Elimeleque, a Bíblia não fala do que, se ele ficou doente, se sofreu um acidente, ou se foi para uma briga, uma guerra, sei lá o que, mas ele morreu. Então, a Noemi ficou viúva com os dois filhos. Então ela foi arrumar um casamento para os filhos, porque naquela época tinha que ter filhos, netos, tinha que ter família para continuar o nome da família, para que a família pudesse ter posses, trabalhar, tomar posse das coisas, sabe, crescer e evoluir. Eles tinham que ter filhos, eles tinham que ter descendentes. E eles não tinham, né? Ela não tinha netos, os meninos não eram casados. E aí então ela foi e arrumou duas moças, naquele tempo os pais arrumavam os casamentos, e ela foi e arrumou duas moças para casar com seus filhos. E essas duas moças aqui, uma se chamava, essa aqui, Orfa, e essa aqui, Ruth. E elas se casaram com os meninos, tá? E aí ficaram felizes, tal, casaram, cada um com seu marido, tudo bonitinho, certinho e tal, passando o tempo. E foi aí o tempo. A Bíblia não fala do que, mas os dois também morreram. Morreram. Então ficaram ali três viúvas. A Noemi, essa aqui, ó. A Orfa e a Ruth. Quer ver elas diferentes? Olha aqui. A Noemi, a Orfa e a Ruth. E aí ficaram as três viúvas. E sabe o que aconteceu? A Noemi, isso já ha passado muitos anos, a Noemi ficou sabendo que tinha acabado a seca lá em Belém. Ela falou para as meninas assim: ó, eu vou voltar para minha terra, eu vou morar lá. Já eu não tenho nada, eu perdi tudo, não tenho mais família, eu vou morar pelo menos na minha cidade. E lá, naquela época, os órfãos e as viúvas viviam de esmolas. Não podiam não cuidar de suas próprias vidas, viviam da bondade dos outros. E ela falou assim: vou voltar lá. E aí elas pegaram, arrumaram as malas, venderam o que tinha, tal, arrumaram as malas e foram embora. Quando chegaram na porta da cidade, que naquela época as cidades eram cercadas, né, tinham muralhas, né? As duas moças estavam indo junto. Aí a Noemi falou assim, olha meninas, vocês são novas. Eu não tenho mais filhos para casar com vocês. Naquela época era assim, costume que se morresse o marido e ele tivesse irmão, ele se casaria com a viúva. Era essa uma lei que tinha lá, sabe? E a Noemi falou para elas assim: eu não tenho mais filhos para casar com vocês. E mesmo, eu sou velha, eu não vou casar e ter filho. E mesmo que eu tivesse, como é que esse filho ia crescer até... Vocês não iam esperar ele crescer para casar com vocês.
Vocês são jovens ainda, voltem para casa dos pais de vocês, que o pai de vocês vai arrumar casamento para vocês. Aí elas começaram a chorar, choraram muito, muito, muito. Não, a gente não pode, não pode deixar você. Elas gostavam muito da Noemi. Nós não podemos te abandonar, não vamos te abandonar. Aí a Noemi falou assim, não, vocês precisam voltar para casa de vocês. Eu quero que vocês voltem para casa de vocês. E ela falou muito. E a órfã falou assim, tá bom, eu vou, mas eu não quero, eu tô muito triste. Aí a órfã chorou muito, porque elas gostavam muito de verdade da Noemi. Mas aí a Noemi acabou convencendo a órfã, e a órfã voltou para casa do pai dela, lá pro pai dela arrumar outro casamento, e a Bíblia nunca mais fala da órfã. Mas a Ruth falou assim para Noemi, Noemi, eu não quero saber, eu não vou te deixar. Eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Aonde você for, eu vou. Aonde você dormir, eu vou dormir. Aonde você comer, eu vou comer. O que você comer, eu vou comer. Aonde você ficar, eu vou ficar. O seu Deus vai ser o meu Deus. E onde você morrer e for enterrado, eu também morrerei e serei enterrada. Eu não vou te abandonar, vou ficar com você até o final da vida. Eu vou cuidar de você. Olha só como ela era, a Noemi era querida, não é? E como a Ruth era uma pessoa que tinha um coração muito especial, muito bom. E aí, então, as duas, a Noemi falou assim, tá bom, já que eu não consigo convencer você, então vamos embora. Foram as duas embora e voltaram lá para Belém. Quando elas chegaram lá, a Ruth falou assim, vamos arrumar um lugarzinho pra gente ficar, uma casinha aí, um lugarzinho que alguém deixe a gente ficar. Eles dependiam da ajuda de todo mundo. E eu vou arrumar comida para nós. Aí a Noemi falou assim, olha, vá nos campos, porque naquela época era costume deles deixarem um restinho das espigas. Quando fala espiga, você lembra o quê? De espiga de milho, não é? Não é? Mas não é espiga de milho, sabe o que é? Olha o que é. É espiga de trigo ou cevada. Também, a cevada também era usada. É assim, ó, isso aqui é espiga, ó. Esse aqui, ó. Isso aqui. Isso é uma espiga. Aqui tem várias espigas, tá vendo? Então, isso aqui é uma espiga. E aí, o que eles faziam na hora de colher? Eles iam colhendo, e quando tinha uma espiga pequena, pequenininha, mirradinha, eles deixavam para trás, não interessava para eles porque não ia servir para o comércio. Ou era queimadinha de sol, também deixava para trás. E eles deixavam, por quê? Porque aí atrás vinham as pessoas, os pedintes, aqueles que não, os órfãos, as viúvas, vinham pegando essas espigas de trigo ou de cevada e levavam para casa, moíam, torravam e faziam farinha para fazer pão, para fazer comida. Era isso que eles viviam. Então, era esse o costume. Então, ela falou assim, olha, você vai no campo e aí, lá, você vai colher as espigas e traga para mim que a gente vai amassar, torrar certinho e fazer pão. Aí ela falou, tá bom, eu vou. E aí ela foi. Quando ela chegou lá, ela falou assim pro moço, moço, eu posso colher umas espigas aí para eu levar para minha sogra e para mim, para a gente poder fazer comida, para eu poder fazer comida? Aí ela falou assim, pode sim, moça. Aí ela começou, ó ela, ó, tá vendo? Ela colhendo aqui. E aí, nessa altura, gente, a história delas já tinha corrido a cidade inteira. Todo mundo tava sabendo que a Noemi tinha voltado sem nada, sozinha, viúva, com uma nora. Tinha ficado, a nora também tava viúva, porque ela tinha perdido, a Noemi tinha perdido os 2 filhos. E como todo mundo tava sabendo da história. E aí, todo mundo tava sabendo, olha que moça boa, tá cuidando da sogra, não abandonou a sogra. Todo mundo admirava ela. Olha que moça amorosa, né? E aí, tava ali colhendo os grãozinhos, né? E de repente, chegou o dono da fazenda. Era um homem assim, mais velho, porque a Ruth ainda era nova. Mas chegou um homem, ele era um pouco mais velho, sabe? Ele era rico, ele era importante, era muito bom, uma pessoa muito boa. E ele chegou, e aí de longe ele olhou e ele viu aquela moça. Ele falou assim, que
que moça bonita. E ele, você já viu aqueles coraçõezinhos assim, nos desenhos que saltam assim os olhinhos? Os olhos em forma de coração? Os olhinhos dele saltaram. Ele falou, que moça linda. Mas ele ficou bem quietinho, porque ele falou assim, ai, eu sou mais velho, nem vou chegar perto dela. Ela nem vai olhar para mim. Aí ele pegou e falou pro empregado dele assim, quem é aquela moça ali? Aí o empregado falou assim, ela é a nora da Noemi. E contou toda a história, que ela tinha vindo, que ela cuidava da sogra, que ela tinha deixado o pai, a família dela, para cuidar da sogra. E ela não quis abandonar a sogra sozinha, que ela trabalhava muito para não deixar a sogra não morrer de fome. E ele ficou maravilhado quando ele soube da história dela. Falou, além de linda, ainda ela é uma pessoa maravilhosa. Ele falou assim pro empregado, é o seguinte, na hora do almoço, chama ela para comer junto com vocês, dê comida para ela, tá? Não deixa ela passando fome nem sede não, hein? Dê comida para ela, tá? E na hora que vocês forem colher, deixa cair mais espigas. Não deixa só as feinhas, não. Deixa espiga boa cair perto dela para que ela possa colher mais. E aí, eles fizeram assim. E ela começou a colher, a colher, a colher. E aí, olha ele aqui, ó. Aqui é a Ruth, né? Olha o Boaz. Ele chamava Boaz. Ele só olhando ela de longe. Ele ficou de longinho lá, só olhando, mas nem chegava perto. E aí a Ruth ficou toda feliz. Chamaram ela para almoçar, né? Ela que estava com fome, chamaram ela para comer. Aí sabe o que ela fez? Ela comeu a comida e guardou metade para levar para a sogra dela. E aí ela comeu, na hora de colher, ela foi lá e colheu, e ela ficou feliz, porque ela falou assim, olha, quanta espiga boa. Ela foi colhendo. E aí ela voltou para casa dela. E o Boaz quieto, não falava nada. E ele quietinho lá no canto dele. E ela voltou para casa dela, lá no cantinho dela, toda feliz, porque ela tinha colhido uma boa quantidade. Quando ela chegou na casa, e ela falou para Noemi assim, olha Noemi, eu trouxe comida para você. Aí a Noemi falou assim, olha que coisa boa. E ela falou assim, olha quantas espigas eu colhi. Aí a Noemi falou assim, mas quem deu tudo isso para você? Aí ela contou, eu fui colher numa fazenda, eu fui primeiro numa fazenda, aí depois eu fui andando e fui em outra fazenda, e nessa outra fazenda tinha um homem lá, o dono da fazenda, um senhor já, mas assim, uma pessoa muito boa, viu? Eu não sei, não cheguei perto dele não, mas eu vi ele de longe. Me falaram que ele se chama Boaz. E ele deu tudo isso aqui de comida, deixou que eu comesse junto com eles. E olha, tudo isso eu colhi. A Noemi falou assim, peraí, ele deixou tudo isso para você? Aí a Noemi falou assim, Ruth, eu até hoje pensava que Deus tinha esquecido de nós. Eu vivia chorando, falando que Deus tinha esquecido de nós. Sabe o que eu descobri agora? Que Deus não esqueceu de nós, Ruth. Deus, Ele está cuidando de nós, Ruth. Olha, Ruth, e sabe de uma coisa, Ruth? Eu preciso te contar um negócio. Sabe quem é esse homem? Eu preciso te contar uma coisa sobre ele. Sabe quem é ele? Ela falou assim, não sei, eu não conheço, não sei. Quem é ele? Fala logo, por favor. Eu tô curiosa, tô morrendo de curiosidade. Quem é esse homem bom? Ela falou assim, ele se chama Boaz. Sabe quem é ele? Você tá curioso? Você quer saber também quem é ele? Eu conto no próximo vídeo. Não vai perder, hein? Eu vou te contar, tá bom? E sabe o que a gente aprende com essa história de hoje? Que Deus não se esquece da gente. A Noemi
estava triste. Ela achava que ela era amargurada, que ela era amarga, porque Deus tinha se esquecido dela, ela achava. Tinha acontecido tanta coisa ruim, o marido tinha morrido, os 2 filhos tinham morrido, ela não tinha herdeiros, ela tinha virado uma pessoa sem nada, sem ninguém. E de repente ela descobriu que Deus não tinha se esquecido dela e que coisa boa estava vindo. Deus não se esqueceu de você, tá bom? Mesmo que coisas ruins aconteçam, Deus está no controle. Não desanima não. Espera que logo Deus vai te abençoar, te dar coisas novas. Não vai perder o próximo vídeo, hein? Para saber quem é esse Boaz e o que será que vai acontecer nessa história. Te espero lá. Beijo!